Testando. Um, dois, três, som. Alô? Som. Testando. Alô? Som. Boa noite. Como é que tá o som aí? Tá dando pra ouvir bem? Boa noite a todos. Só um instantinho que a gente já começa, pessoal. Boa noite a todos. Só um minutinho que a gente já vai começar. Vamos lá, vamos fazer a prece inicial, né? Ok? Então vamos todos juntos nos concentrar, unindo os nossos pensamentos, unindo os nossos sentimentos, as nossas energias e mentalizando muita luz no nosso ambiente pessoal e também no nosso ambiente coletivo. Estamos juntos espiritualmente. Não importam as distâncias, o que importa é o nosso pensamento. E estamos todos unidos, mentalizando Jesus e rogando, querido Mestre, permaneça conosco durante esses momentos em que exercitamos a nossa compreensão no conhecimento superior. Ajuda-nos, Senhor, através dos teus emissários, para que o nosso estudo seja produtivo, seja permeado de amor, seja permeado de boas intuições e que os espíritos necessitados em torno de nós possam também receber a luz do teu amor e a tua paz. Que assim seja, Senhor. Muito bem, pessoal, vamos dar continuidade ao estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, né?
Nós, semana passada até fomos interrompidos novamente, né? As terças-feiras têm sido meio complicado, né? Mas hoje vamos ver se a gente consegue ir até o final do nosso estudo aqui. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falando aqui de Campina Grande, na Paraíba. E esse trabalho é um trabalho da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, utilizando os nossos amigos aí que tem a página Espiritismo Brasil Chico Xavier, e nós agradecemos muito pela oportunidade. E boa noite a todos que estão chegando, né? Sejam bem-vindos e vamos estudar. Nós estamos no capítulo 6º, Psicofonia Consciente. E estamos falando da comunicação através da médium Eugênia, que é uma médium consciente. Quer dizer, ela percebe tudo o que está acontecendo, ela sente a aproximação e ela não perde a consciência durante o transe mediúnico, tá? E o André Luiz, o Hilário e o Aulus estão observando a reunião. O André Luiz e o Hilário para aprender, né? Com os exemplos de cada médium, com as orientações do Aulus, né? Então eles estão meio a uma reunião mediúnica observando. E nós vemos que tem uma moça, né? Que o namorado dela faleceu, ela está buscando ajuda na casa espírita, está participando da reunião mediúnica como alguém que vai se tratar, e o namorado dela falecido, desencarnado, está se comunicando, vai se comunicar através da Eugênia, tá? Ele morreu após a festividade do carnaval, chegou em casa ainda bêbado, né? Acabou deixando o gás, ele ia tomar um banho, deixou o gás aberto, né? Aquele sistema de aquecimento a gás, ele deixou o gás aberto e esqueceu de acender, acabou morrendo em função do gás, né? E a partir daí começou a vampirizar a sua namorada, né? Começou a vampirizá-la inconscientemente, ele sem saber o que tinha acontecido, ele se uniu a ela mentalmente, né, vibratoriamente, e está vampirizando ela. Ela está doente, ela está subnutrida, emocionalmente desequilibrada, mentalmente bastante abalada, né? E aí então ela buscou ajuda na casa espírita e o namorado falecido está se comunicando através da médium Eugênia, tá? Nós paramos nesse ponto. E aqui o Aulus está explicando, pessoal, que pelo fato dela ser consciente, ela está um pouquinho desligada do corpo, alguns centímetros do corpo físico dela, e existe uma corrente mental vinda do comunicante que está próximo a ela. Então, o fluxo do pensamento sai da mente dele, passa pela mente da Eugênia, fora do corpo, a alguns centímetros do corpo, e aí ela fala aquilo que ela achar conveniente. Aí é a capacidade do médium de filtrar, né? Por isso que a gente tem falado que o médium, ele precisa ser evangelizado, ele precisa ser uma pessoa educada, para que ele possa filtrar aquilo que precisar filtrar na comunicação, tá? Evitando palavras obscenas, evitando, né, tudo que seja incompatível com o ambiente ali, descontrole físico, querer virar a mesa, querer bater na mesa, isso tudo o médium pode frustrar. Por quê? Porque ele percebe a intenção do espírito antes do corpo físico do médium agir. O médium percebeu a intenção do espírito e ele coíbe a intenção do espírito, tá? Aqui o Aulus falava assim, né? Pela corrente nervosa, a corrente que vem do pensamento dele para ela, né? Só peraí que eu perdi aqui. Tá. Pela corrente nervosa, conhecer-lhe-á as palavras na formação. Quer dizer, quando ele está formando as palavras, ela já está percebendo o que ele quer dizer, o que ele tem intenção de falar, né? Apreciando-as
previamente, uma vez que os impulsos mentais dele lhe percutem sobre o pensamento como verdadeiras marteladas. Né? Quer dizer, é algo desagradável e algo diferente do que ela está acostumada a pensar. Até a gente falava sobre isso, né? Algumas semanas atrás, que como é que a gente faz para distinguir o pensamento do espírito do nosso pensamento? Não é difícil. Né? Você se conhecendo minimamente, você se conhecendo um pouco, você sabe aquilo que você pensa, você sabe como você age, você sabe as intenções que você tem, você sabe o tipo de sentimento que você cultiva, que tipo de pensamento que normalmente ocorre na sua mente, né? Então, quando você percebe algo muito diferente ocorrendo ali durante a reunião, um pensamento muito estranho, né? Um sentimento diferente daquilo que você estava sentindo e que você costuma sentir, inclusive, né? Diferente do que você costuma sentir. Aí você percebe claramente que não é seu. Tá? Só que isso, para muitas pessoas, isso gera um pouco de insegurança, por quê? Porque isso ocorre na nossa mente. Né? Então, o campo mental nosso é que é o objeto de observação, deve ser objeto de observação. A gente toma como se fosse um pensamento nosso, mas perceba que é diferente do que a gente costuma pensar. Né? Então, vão observando, né? Quem participa de reunião mediúnica vai percebendo a diferença, né? Certo? Então, pode assim frustrar-lhe qualquer abuso, fiscalizando-lhe os propósitos e expressões, porque se trata de uma entidade que lhe é inferior pela perturbação e pelo sofrimento em que se encontra, e a cujo nível não deve arremessar-se se quiser ser-lhe útil. Então vamos lá. A entidade que está se comunicando por intermédio dela é inferior a ela, está numa condição inferior. Nós não somos, nenhum de nós somos inferior nem superior a ninguém. Nós somos criados simples e ignorantes. Nós temos o mesmo potencial divino dentro de nós, nós temos a mesma destinação da felicidade, da plenitude, né? Mas nós podemos estar num momento de debilidade. Ele é inferior a ela, né? Por quê? Porque pela perturbação e pelo sofrimento que ele está vivenciando nesse momento. Quer dizer, está aturdido, né? Está perturbado. Então, a cujo nível ela não deve arremessar-se se quiser ser-lhe útil. Ou seja, ela não deve entrar no nível dele se ela quiser ser útil a essa entidade. Tá? Nós não podemos descer ao nível da entidade. Como assim, Alexandre? Não entendi. Como assim descer ao nível da entidade? Ora, essa entidade, você percebe que a entidade está soltando palavrões, está falando de um modo desgovernado, está, né, usando de expressões chulas. Você não pode, o médium não pode descer ao nível do espírito. Por quê? Porque o ciúme, mas eu só estou falando o que ele está falando para mim, o que eu estou ouvindo eu estou falando, do jeito que ele está falando eu estou reproduzindo, eu reproduzo. Desse jeito você não vai ser útil ao socorro do espírito. Por quê? Porque é bem provável que você tornaria, o médium se fizer isso, ele vai tornar a comunicação improdutiva. Talvez até muito difícil ou inviável de ocorrer a doutrinação. Se o médium for falar tudo, exatamente do jeito que o espírito está querendo, do jeito que o espírito está pensando, do jeito que ele está elaborando dentro dele, é muito, muito provável que a gente nem consiga ajudá-lo através da doutrinação. Tá? Por quê? Porque o médium funciona aí como uma espécie de amortecedor.
ele contribui para o auxílio do espírito. Ele funciona como uma espécie de amortecedor. A gente tem que aprender a ser fiel, sim, ao que os bons espíritos falem. Aprender a expressar exatamente aquilo que os bons espíritos estão expressando. Mas no caso dos bons espíritos. No caso dos espíritos amigos. No caso dos sofredores, nós não podemos ter a mesma atitude. Tem gente que fala assim, Alexandre, mas eu aprendi que o melhor médium é aquele que é mais fiel ao que o espírito está falando. Então eu tenho que falar do jeito que ele está falando. Não. Assim, o médium só vai ser fiel ao obsessor, só vai ser fiel ao necessitado. Mas não vai ajudar na doutrinação, não vai ajudar no socorro a ele mesmo. Tá? Vocês estão entendendo? Por quê? Uma vez, até já comentei, uma vez eu estava com uma reunião mediúnica, eu estava com uma médium que toda vez que ela ia dar comunicação, toda vez que ela dava comunicação, e era só com ela que acontecia isso. O espírito chegava, começava a falar, né? Começava a falar, ela falava de modo acelerado, e tudo que eu falava para ele rebatia, quando dava tempo de eu falar alguma coisa para ele, né? O espírito rebatia e falava, nem dava chance quase da gente falar, da gente argumentar. Aí o que acontecia? As comunicações, elas ficavam improdutivas. A doutrinação ficava improdutiva. Com aquela médium especificamente, ficava improdutiva. Aí eu chamei ela para conversar e comecei a perguntar para ela, escuta, você está percebendo o que está acontecendo? Todas as comunicações através de você percebe que a gente não está conseguindo realizar auxílio nenhum? Eu mal consigo argumentar. Você começa a falar como médium, né? Você percebe o espírito, você dá a comunicação e começa a falar e não para mais, e daqui a pouco, tchau. Não, eu vou sair, tchum, e sai, e você não conseguiu nem conversar com o espírito, né? Aí a médium falou assim, olha Alexandre, é verdade, você sabe que eu sou assim em casa? Você sabe que quando eu fico nervosa em casa eu ajo do mesmo jeito? Eu falo, ninguém mais fala nada. Só eu que falo, só eu que tenho razão e tal. E aí quando começa a falar, eu ligo a metralhadora e não paro mais. Então vocês percebem, pessoal, que assim como o médium ele acaba sendo como... Assim como a pessoa do médium ele acaba sendo como médium. E se ele não toma cuidado, ele acaba favorecendo ao que o espírito obsessor quer, mas não favorece ao que é bom para a reunião. Então eu conversei com ela, como é que você pode fazer? Vamos começar a treinar no dia a dia. Treina a ouvir mais as pessoas. O diálogo, como que é? Eu falo, aí eu ouço, aí depois eu falo de novo, eu ouço. Quem controla isso, pessoal, é o médium. O espírito está com raiva, o espírito está rebelde, o espírito está revoltado, está indignado, o espírito está vingativo. A gente não pode esperar essa educação do espírito, mas nós podemos esperar do médium. Nós podemos esperar do médium. Vocês entendem? Então, o espírito está lá falando, mas o médium cala. Não, meu irmão, agora escuta um pouquinho. O médium pode interromper a fala do espírito. O espírito continua falando, mas o médium para, agora você vai ouvir um pouquinho. Ouça o que o doutrinador tem para falar. Aí depois falou, aí fala o que o espírito está falando, reproduz, depois para um pouquinho, ouça o que ele está falando. Ouça o que o doutrinador está falando. Né? O médium é aquele enfermeiro que vai ajudando o doente. Não, agora senta aqui, agora, né? Respira. O médium é o enfermeiro que vai ajudar a cuidar do doente. O enfermeiro tem que ter bom senso, o enfermeiro tem que ter discernimento. Vocês entendem? Ele precisa estar bem para ele entender como agir, né, em certos momentos. Faz sentido para vocês? A Eliana colocou aqui, Alexandre, isso me aconteceu
mas eu falei para ele, agora você vai ficar caladinho e ouça o que eu tenho a lhe dizer. É um convite, ele ficou, né? É, então, na hora da comunicação, o médium ele tem esse controle sobre o que ele vai permitir, o que ele vai falar ou não, tá? Então, é ele que controla o fluxo ali do diálogo, ok? Certo? Então, vamos lá. Então, ela não pode descer ao nível dele se quiser ser útil, né? Para ajudá-lo. Porque o objetivo final, pessoal, é ajudar o necessitado, é ajudar o obsessor, né? Só que ele não sabe como se ajudar. Ele até fala que não quer ajuda em muitos casos, mas ele está ali para ser ajudado. Ele é levado pelos bons espíritos para ser ajudado. Então nós é que temos que ter esse bom senso, esse discernimento, né? Então continuando, né? O espírito em turvação é um alienado mental, requisitando auxílio. Tá vendo? Ó? O espírito em turvação, quer dizer, esse espírito em perturbação, ele é um alienado mental. Né? Então, alienados mentais, a gente encontra em toda parte. Né? Tanto no plano espiritual quanto na matéria. E às vezes até parecem pessoas muito normais, aparentemente. Né? E às vezes a pessoa está vivendo uma alienação, né? Presa aos seus próprios problemas, presa aos seus conflitos, né? Não consegue ouvir do que está sendo dito fora, não consegue parar para analisar, está preso ali, fixado, acaba se alienando do mundo de fora. Só pensa naquilo que é o seu problema, né? Ok? Então eles convivem conosco o tempo todo, né? A Vilani colocou, muitas vezes, se o espírito falar coisas que não interessam ao grupo, o médium pode filtrar a comunicação, exatamente. Então o médium está ali observando, já está percebendo o espírito, né? Mas ele está ali observando para entender melhor o que o espírito está falando, para ver como é que ele vai falar isso, o médium, né? O médium está tentando perceber como é que ele vai falar. E às vezes o espírito fala coisas tão absurdas e fala coisas tão que não cabem ali no ambiente, fica xingando o tempo todo, que o médium fala, olha, não dá para reproduzir o que o espírito está falando. Não tô tentando aqui filtrar, mas até agora não consegui pegar nada que eu possa falar. Não consegui pegar nada que se aproveite aqui no contexto da reunião. Eu vou observar um pouco mais aqui, porque por enquanto filtrando não sobra nada, né? Por quê? Porque o espírito está muito, né, muito desarvorado, muito desequilibrado e falando coisas a esmo de uma forma muito, muito negativa, né? É lógico que o espírito vai se apresentar de uma forma negativa, desarvorada, mas muitas vezes o que ele está falando, você filtrando, você não consegue transmitir nada, na verdade, né? Não é produtivo até, né? Tá? Se for para o espírito comunicar, para ficar xingando o tempo todo, não consegue falar nada inteligível né, para você estabelecer um diálogo, o que adianta? Só para ele se comunicar, sugar a energia do médium e ficar xingando só, quer dizer, isso não vai adiantar, né? Ok? Então isso o médium pode coibir, né? Nas sessões de caridade, qual aqui presenciamos, o primeiro socorrista é o médium que o recebe. Estão entendendo? Ó, nas sessões de caridade, uma reunião mediúnica, né? Que se presta para socorrer os necessitados espirituais, né? O primeiro socorrista é o médium que recebe esse espírito. Mas se esse socorrista cai no padrão vibratório do necessitado que lhe roga serviço, há pouca esperança no amparo eficiente.
Gente, isso aqui é de extraordinária importância para médiuns e doutrinadores. É de extraordinária importância. Tá? Vamos entender isso aqui direitinho, né? Vamos entender, ó. O primeiro socorrista é o médium que recebe o espírito. É o primeiro socorrista por quê? Porque, em primeiro lugar, o espírito ele vai sofrer o impacto da vibração do médium. Tá? É o primeiro impacto que ele recebe, que vai ser tão mais importante quanto melhor o médium for no seu padrão vibratório. Tá? Quanto mais o médium no seu dia a dia é uma pessoa evangelizada, cultiva a prece, cultiva a leitura elevada, cultiva a caridade, cultiva o otimismo, cultiva a boa vibração, bons hábitos, tá? A vibração dele vai ser muito boa. Quando ele percebe o espírito, mas ele não tem que baixar a vibração para perceber o espírito? Veja bem, pessoal, o médium, quando ele está numa reunião mediúnica, ele não deve ficar o tempo todo em prece. Isso é um equívoco que existe. Tá? Ele deve cultivar a prece no dia a dia dele, ele deve cultivar a leitura no dia a dia dele, deve assistir palestra, deve buscar o bem de todas as formas, no dia a dia. Mas chega na hora da reunião mediúnica, o médium não pode ficar o tempo todo em prece. Por quê? Porque se ele ficar o tempo todo em prece, ele nem vai prestar atenção no que o sofredor ao lado dele está falando. Tá? Isso é um dos maiores equívocos que existe nos grupos mediúnicos, no movimento espírita, o pensamento de que o grupo todo tem que ficar o tempo todo em prece. É o maior equívoco que tem. Aí depois você tem a reunião inteira, você tem uma comunicação ou nenhuma comunicação. Eu já vi reuniões mediúnicas que não tinham. Eu fiquei lá 2 horas lá, não era eu que estava dirigindo, né? 2 horas lá não teve nenhuma comunicação. Mas como é que vai ter comunicação se está todo mundo em prece? Qual o espaço mental que vai existir dentro dos médiuns para captar do sofrimento as frases de sofrimento de alguém que está sofrendo, né, nesse estado no plano espiritual, se você fica o tempo todo, Pai Nosso que está no céu, santificado. Tem um momento de orar e tem um momento de silenciar a mente, observar o campo mental, como se fosse um quadro negro, ou uma tela de projeção, em que, quando a gente silencia os nossos pensamentos, facilita para que a gente observe aqueles que são projetados externamente. Né? Porque aí os espíritos que estão próximos, eles projetam sobre a nossa mente, né? Eles lançam vibrações, a gente capta essas vibrações e a gente percebe que são diferentes das nossas, até porque a gente está buscando silêncio. Aí começa a vir umas coisas esquisitas, diferentes, imagens, tal, né? Vocês percebem? Então eu não posso ficar o tempo todo em prece. Tem aqueles que têm uma mediunidade mais fria, né? Geralmente estão na sustentação. Esses podem permanecer em oração. Esses vão estar ajudando no passe, vão estar ajudando. Por isso que são chamados os médiuns da sustentação. Porque eles não vão ter, né? Por enquanto, eles não terão comunicações psicofônicas. São pessoas que costumam não sentir nada mais ostensivo. Então eles ficam na sustentação. Agora, os médiuns ostensivos, aí eles têm que ficar mais na observação, tá? Mais na observação, não na prece, tá? A Sônia, né? É momento de expansão do pensamento, momento de expansão da captação. A gente vai diminuindo o fluxo de pensamentos nossos, tá? Nós vamos diminuindo o fluxo de pensamento nosso, para que a gente observe aqueles que são arremessados sobre nós, aqueles que são projetados, vindos externamente, tá? Ok? Então o médium é o primeiro socorrista. Por quê? Porque quando o médium começa a perceber e começa a entrar em contato com as vibrações do médium, o espírito começa a receber as energias positivas do médium. Já é o primeiro tratamento que o médium
está proporcionando ao espírito. Ele está encharcando o espírito com as suas energias. Depois nós vamos ver melhor isso, nós vamos ver com mais detalhes isso, tá? Uma outra médium que nós vamos ver aqui mais para frente. Tá? Mas o médium envolve o espírito nas suas energias positivas. Então, se o espírito está muito nervoso, ele entra em contato com o médium, com as boas vibrações do médium, ele já se acalma um pouco. Olha como ajuda na doutrinação. Agora, e se pega o médium também nervoso, porque no dia a dia ele teve problemas lá e não conseguiu fazer o que queria, estava irritado. Aí você junta a irritação do espírito com a irritação do médium. Ou seja, ele entra no nível do necessitado. Aí fica difícil de socorrer aquele espírito. Porque na verdade, ao invés de um necessitado, você tem dois. Você tem o comunicante e você tem o médium também, que foi para a reunião irritado, foi para a reunião, né? Quer dizer, o médium está desequilibrado, né? Uma vez um médium, eu estava funcionando como doutrinador, né? Um médium muito amigo meu e tal. Ele deu uma comunicação, inclusive médium inconsciente. Médium inconsciente. Mas ele deu uma comunicação que foi muito difícil, foi muito difícil. O espírito estava muito raivoso, muito desequilibrado. Tentei de todos os modos socorrer o espírito, mas não foi possível, né? Mas tudo bem, isso acontece, né? Eventualmente isso acontece. Aí o médium depois veio me pedir desculpa. Eu falei, Alexandre, desculpa, tá? Eu falei, desculpa por quê? Porque eu não estava bem. Então o médium percebeu que ele não tinha colaborado na hora da doutrinação. Mesmo sendo um médium inconsciente, ele percebeu que ele não havia colaborado, porque ele não estava bem. Então ele deixou o espírito muito solto, e ele não fez aquele filtro e não facilitou o processo de doutrinação. Tá? Então, aí é um aprendizado, né? A mediunidade, pessoal, é aprendizado constante. Cada reunião, cada comunicação é um aprendizado. E a gente aprende muito com os erros, né? A gente aprende talvez mais com os erros do que com os acertos nesse campo aqui, né? Eu já errei e erro muito. Mas a gente tem que ir aprendendo, né? Certo. Deixa eu ver. A Aline Mariano colocou: o médium não pode faltar à reunião. Se estiver com o emocional muito ruim, parece que não ajuda muito que ele vá. Não, não, Lin, não é por aí não, tá? O médium, ele deve ir à reunião, principalmente quando ele está com o emocional ruim, tá? Principalmente. O médium só não deve ir à reunião por impossibilidade mesmo. Existem algumas impossibilidades. Às vezes é alguma questão profissional de urgência que não teve jeito. Às vezes é uma questão de doença na família que não teve jeito também de se ausentar de casa. Às vezes é uma questão de saúde do médium mesmo, que ele não consegue nem levantar da cama, né? Então, tem certas situações que se justificam. Mas, principalmente o dia de reunião mediúnica, é dia que a gente costuma sentir um impacto maior do tipo de influência que a gente vai atender na hora da reunião, tá? Então, pode ser, sim, que a gente fique mais nervoso nesse dia. Pode ser, sim, que a gente sinta alguns sintomas físicos nesse dia. Pode ser que a gente sinta uma enorme dor de cabeça, ou até uma tontura, um mal-estar. Pode ser que nesse dia a gente sinta mais alguns sintomas. E aí seria o maior erro o médium não ir à reunião mediúnica. Por quê? Porque os sintomas, às vezes vários médiuns estão sentindo o mesmo sintoma. Quando chega na reunião mediúnica, começa os atendimentos, às vezes você vê que vários estão sentindo a mesma influência, ou as mesmas influências. Aí você vai ajudando e você vai aliviando. Aí todo mundo vai ficando melhor.
Quando acaba a reunião, geralmente todo mundo está bem melhor. Tá? Agora, se não fosse na reunião, você poderia ficar sentindo, às vezes, durante dias, determinada influência. Entendeu? Poderia ter uma noite muito ruim. Então, é melhor ir à reunião. Pode acontecer, né, do médium não estar num dia muito bom, o médium não está muito equilibrado. Pode acontecer de uma comunicação não ser muito produtiva, mas é melhor que vá. Tá? É melhor que não falte. Né? De um jeito ou de outro, o médium vai acabar saindo melhor do que entrou, né? Pelo menos se ele estiver lá de boa vontade e tal, ele vai acabar saindo melhor. Quantas vezes eu já fui muito mal assim para a reunião mediúnica e saí bem melhor. Saí bem melhor. Né? Às vezes a gente chega assim com o coração estraçalhado por algum problema que ocorreu, alguma situação e tal, mas a gente encontra um alívio, né? Você vai ajudando e vai sendo ajudado ao mesmo tempo. Tá? Então, faltar a reunião mediúnica, quem tem consciência do que está fazendo numa reunião mediúnica, quem tem ciência da orientação dos espíritos, da importância de um trabalho mediúnico, só falta em último caso, né? Porque tem a reunião com uma seriedade muito grande. Tá? Ok? A Cássia colocou depois, durante a reunião é melhor. Então, é isso mesmo. Dia de reunião, sempre me sinto mal fisicamente. Né? Então, isso é normal. Tá? Isso é normal. Agora, tem a parte da influência, a gente pode sofrer mais durante aquele dia? Podemos. Mas aí também a gente tem que exercitar a nossa resistência. Aí nós temos que nos apegar mais à oração, temos que nos apegar mais à leitura, ao evangelho, vigilância, porque dia de reunião mediúnica é dia mais provável que alguém vai querer brigar com a gente, alguém vai querer discutir, alguém vai criar algum problema em casa, alguma situação, entendeu? É um dia que muito mais provável de acontecer algum inconveniente. Até porque as entidades das sombras, elas não gostam que a gente faça reuniões mediúnicas. Eles não gostam que a gente interfira nos problemas dos outros, que a gente ajude a socorrer certas pessoas, né? Que a gente interfira nos objetivos de vingança deles. Eles não gostam. Então eles tentam desarticular a reunião mediúnica, tentam afastar as pessoas, tentam prejudicar o equilíbrio das pessoas, tentam gerar intriga entre as pessoas do mesmo grupo, tentam criar situações e situações para atrapalhar o equilíbrio da reunião mediúnica. Né? Aí a gente tem que ter essa malícia, a gente tem que ter essa vigilância, né? Para perceber que às vezes estão criando uma armadilha para a gente cair bem no dia da reunião, para a gente perder a condição. E até eu já ouvi muitas pessoas dizerem: Alexandre, olha, eu não estou nem com condição de ir na reunião mediúnica hoje, porque houve uma coisa muito chata, né? Não, mas vá mesmo assim. Por quê? Porque essas coisas são criadas justamente para afastar você da reunião. É para você se sentir indigna de ir na reunião, é para você, quem sou eu? Acabei brigando com a pessoa, acabei falando um monte de coisa que eu não devia, eu nem me sinto digno de estar na reunião. Vá, nós não somos dignos, nós somos necessitados. Tá? Então tire esse pensamento de ser digno ou não digno. Nós somos necessitados da reunião mediúnica. A gente vai ajudar, mas a gente é muito ajudado também, né? Então essas coisas a gente tem que ir pegando, né? Aprendendo como funciona, para que a gente não entre nessas de ficar faltando, de ficar, né? Qualquer problema que surge também já. Então a gente tem que manter essa disciplina, esse compromisso, tá? A Leila, né? Dia de reunião mediúnica acontece de tudo para nos tirar do equilíbrio, né? Então, e aí a gente tem que ter essa firmeza, né, Leila? Certo? Então vamos lá. Então o médium é o primeiro socorrista que recebe o espírito, né? Se esse socorrista cai no padrão vibratório do necessitado que lhe roga serviço,
há pouca esperança no amparo eficiente. Está vendo? Ó? Se a gente cair na vibração do espírito, há pouca esperança no amparo eficiente. E o doutrinador também. O doutrinador também. Se o doutrinador cair na vibração do espírito, ele começa a discutir com o espírito. E é tudo que o doutrinador não pode fazer. O doutrinador não pode ficar discutindo com o espírito. Como se fosse com uma pessoa que você está discutindo lá no balcão ou em qualquer lugar. Não pode. Vocês entendem? Como que tanto o médium, quanto o doutrinador, quanto os outros também, temos que manter a boa vibração. Não entrar nas provocações do espírito. O espírito vai tentar nos provocar, vai tentar usar o deboche, vai tentar usar o sarcasmo, a ironia, entendeu? Vai fazer ameaças, provocações diversas. Aí o doutrinador não pode entrar nas provocações do espírito, senão ele perde condição de ajudar, entendeu? Perde a condição de socorrer, né? Estão entendendo a importância, né, de todos na reunião mediúnica manterem a boa disposição? O que não significa manter o tempo todo a oração, né? Mas manterem a intenção de ajudar e a vigilância, né? A vigilância, muito importante, né? O médium, pois, quando integrado nas responsabilidades que esposa, tem o dever de colaborar na preservação da ordem e da respeitabilidade na obra de assistência aos desencarnados. Tá vendo? Ó? O médium, quando integrado nas responsabilidades que esposa, tem o dever de colaborar na preservação da ordem e da respeitabilidade na obra de assistência aos desencarnados. Que é o que eu estava falando, né? Do controle das expressões verbais, né? O controle físico do espírito, tá? Assim, nós não vamos ficar... Alexandre, mas eu não entendi. O que eu posso falar, o que eu não posso? O que eu devo falar ou não devo? Tá? Então vamos lá. O espírito, desculpa, né? Vou usar exemplos aqui. O espírito vai se comunicar e aí ele começa a falar assim: ah, você é um idiota. Começa a falar para o doutrinador: você é um idiota, você é um desgraçado, você é um desgraçado. Desculpa aqui que eu vou usar exemplos, tá? Né? Vou usar palavrões, expressões chulas aí, né? Então, o médium não precisa ficar falando desse jeito. O médium não precisa ficar xingando ninguém. Entendeu? E isso o médium coíbe. Tá? O espírito não deve... O espírito pode querer falar, mas o médium não precisa ficar falando os palavrões, os xingamentos, as expressões injuriosas que ele quiser fazer a respeito das pessoas. E você que está aí no canto, né? Eu sei o que você anda fazendo. Quer dizer, o médium não pode jamais ficar fazendo isso. Tá? Alexandre, mas o que eu vou falar então? Tem muita coisa para você permitir que o espírito fale. Tem muita coisa que você vai permitir que o espírito fale. Né? Olha, ela me prejudicou. Não precisa falar exatamente o nome da pessoa, tal, mas ela me prejudicou, eu vou acabar com a vida dela, eu vou matá-la. Quer dizer, o espírito está falando das intenções que ele tem. Ok. Está falando das intenções que ele tem, o que ele quer fazer, o que a pessoa fez com ele, o que aconteceu, o problema que ele está, acabou com a vida dele e tal. É lógico, os espíritos vão falar a respeito dos problemas que eles viveram, ou que estão vivendo ainda. A pessoa está na minha mão aqui, eu vou destruí-la, não sei o quê. Isso é o que qualquer obsessor vai falar. Tá? Vocês percebem que a gente pode falar isso tudo, mas sem usar palavrões, sem usar expressões chulas, entendeu? Então isso é o que o médium tem que perceber. Ele pode transmitir a indignação, a revolta, o ódio, o despeito que o espírito está passando, mas sem ficar xingando ninguém na hora ali.
tá? Sem ficar xingando. Ok, pessoal? Deu para compreender? Acho que deu, né? Acho que ficou claro, né? Agora, se o espírito se comunica através de um médium que gosta de xingar no dia a dia, que qualquer coisa está xingando as pessoas em qualquer lugar, por brincadeira ou seriamente, mas está sempre usando palavras chulas, está sempre usando palavrões, é o modo comum de falar. Vocês acham que essa pessoa vai ser um bom médium no sentido de filtrar as coisas? Não vai filtrar nada. Por quê? Porque o espírito chega falando esse tipo de coisa e o médium, para ele, é normal. Ele está acostumado a falar no dia a dia, então para ele é normal. Vocês entendem por que o médium tem que ser evangelizado? Por que o médium tem que se educar se ele quiser ser útil? Ele precisa se educar. No modo de falar, no modo de agir. Né? Se for um médium desequilibrado, que vive chutando porta, batendo, né? Empurrando, usando agressividade, qualquer coisa já perde o equilíbrio, já parte para os tapas. Se um médium for assim, como é que ele vai controlar os movimentos dele na hora da reunião mediúnica? Aí vai ter que os outros ficar segurando o médium lá, porque ele não se controla. Eu já fiz muitas doutrinações, tendo que segurar um médium lá, abraçar um médium lá. Era um homem, tá? Mas tinha que abraçar o cabra lá, segurando, senão ele batia a cabeça na mesa, caía do lado, ou agredia alguém. Entendeu? Quer dizer, é muito descontrole, né? Mas por quê? Porque é uma pessoa que no dia a dia age de forma descontrolada. Entendeu? Então, vejam que aí nós temos algumas coisas para a gente educar. Cada pessoa vai olhar para dentro de si, cada médium, e vai ver, poxa vida, né? Eu tenho algumas coisas que eu preciso me educar melhor, né? Assim também, para você dar uma comunicação elevada, né? Para você oferecer mais recursos para os espíritos elevados se comunicarem no final de uma reunião mediúnica, por exemplo, dar uma mensagem bonita, que ajuda na vibração, tá? Você precisa também oferecer material para esse espírito. Como assim, Alexandre? Como assim oferecer material? Você precisa ter hábito de leitura, você precisa ter hábito da prece, você precisa ter hábito de meditação, precisa ter hábito de assistir palestras, de reflexão, né? De trabalhar com esse material superior dentro da sua mente. Aí quando o espírito se aproxima, consegue uma identificação mais fácil da mente do espírito amigo com a nossa mente. Por quê? Porque a gente cultiva no dia a dia essas atitudes, esses hábitos bons, hábitos mentais bons, salutares. Aí fica mais fácil do espírito se comunicar. Inclusive, a gente mantém conteúdo na nossa mente mais fácil dele acessar esse conteúdo. Por quê? Porque você está sempre estudando, você está sempre lendo mensagens, palavras de consolo, o evangelho e tal. Aí o espírito encontra uma porção de materiais dentro de nós para que ele possa utilizar. Tá? Por quê? Porque nós temos esse material, nós oferecemos esse material. Pode ser até frases que você está acostumado a ler, pode ser, não tem problema. Mas aquilo vai estar fresquinho na sua mente. É fácil dele mobilizar isso. A intenção é dele. Né? O conteúdo ele encontra, o conhecimento do evangelho, né? Ele encontra dentro de você esse conteúdo. Só que como ele vai utilizar esse conteúdo é a organização do pensamento dele. Né? Não somos nós que estamos falando, né? É o espírito que está utilizando aquilo que a gente tem estudado, aquilo que a gente tem lido. E aquilo vem com um sentimento diferente, né? Ok? Então, isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Tanto a parte de educação, de sermos mais disciplinados, para podermos filtrar melhor certas coisas, né? Mas também esse lado positivo de conhecimento, né? De reflexão,
Isso tudo é material muito positivo que inclusive ajuda a gente nesse autocontrole, né? Certo? Então vamos lá. Então, tem o dever de colaborar na preservação da ordem e da respeitabilidade na obra de assistência aos desencarnados, permitindo-lhes a livre manifestação apenas até o ponto em que essa manifestação não colida com a harmonia necessária ao conjunto e com a dignidade imprescindível ao recinto. Tá? Então, o médium estava falando, o médium falou, eu sei o que está acontecendo com você, com a sua vida, o espírito falando através do médium, né? Começa a querer lançar até calúnias. Se o médium não for equilibrado, vigilante, ele pode se prestar até a calúnias do plano espiritual, espíritos caluniosos, que chega para o doutrinador, eu sei onde você anda. Fala, meu irmão, eu ando trabalhando, ando em casa, ando no centro. Eu acho que você viu uma outra pessoa, mas não viu ele. Né? Mas às vezes o médium desequilibrado, ele pode se prestar a esse tipo de calúnia, tentando colocar o doutrinador numa situação constrangedora, ou tentando colocar algum outro participante numa situação constrangedora. Você já pensou o problema que pode gerar? Às vezes tem um casal participando da reunião mediúnica, o espírito começa a fazer calúnias a respeito de um de outro. Você já pensou o problema que pode gerar isso? Por isso que os médiuns têm que frustrar. Qualquer intenção do espírito de fazer isso, o médium tem que frustrar, entendeu? Ele tem que perceber a intenção do espírito ali, né? De usar expressões caluniosas e falar da vida alheia. Não. Insinuou que vai começar a falar de alguém ali, você já corta. Não deixa. Entendeu? Mas e se for verdade? Se for verdade, é problema da pessoa. Não tem que ficar exposto para a reunião toda, não tem que ficar exposto para o centro espírita inteiro. Entendeu? Isso a gente não tem a ver com isso. Então nós não vamos expor ninguém na reunião mediúnica. Tá? E isso também é discernimento do médium. Esse é um cuidado, um tato que o médium tem que ter, né? Ok? Certo? Pessoal, acho que nós vamos... deixa eu ver aqui. Acho que nós vamos finalizar aqui, para não ficar muito longo, né? Que deu uma paradinha, vai começar outro parágrafo aqui, e vamos dar uma paradinha então também, tá? Acho que já temos bastante informação por hoje, né? Para as nossas reflexões, né? A Sueli, né? Além de que, tem aqueles que acreditam em tudo que os espíritos falam. Exatamente, Sueli. Exatamente, né? Então aí é maior vigilância, maior cuidado que a gente tem que ter, né? O médium é o primeiro a analisar o conteúdo daquele que está falando. Ele é o primeiro, né, a analisar isso aí, tá? Ok? Vamos finalizar então, né? Vamos fazer nossa prece. Vamos pedir a todos que nesse final nós mentalizamos muita luz nos envolvendo e todos têm um potencial de luz muito grande. Todos têm um potencial de doação de energias. Então vamos mentalizar que todos nós estamos ajudando num passe coletivo. Todos nós temos um potencial de doar e de receber energias. Então vamos neste momento todos doarmos energias para aqueles que estão mais necessitados do que nós. Se alguém não se sentir na condição de doar, não tem problema, receberá as energias. Mas quem estiver em condição, doe. Imagine que você está aplicando um passe, que você está enviando energias para o grupo todo, principalmente para quem mais necessita, tanto na matéria quanto na vida espiritual, que esteja em torno de nós. Então mentalize que das suas mãos estão saindo
forças radiantes de amor do seu tórax, do seu rosto, de todo o seu corpo, se projetam raios de luz que chegam até os necessitados, fortalecendo-os, animando-os, renovando-os nas suas energias psíquicas e nas suas energias físicas. E peçamos a Jesus, Senhor Jesus, abençoa-nos, Senhor, que possamos canalizar as tuas forças divinas em prol daqueles que necessitam mais, e que essas forças em nós tenham o condão de nos harmonizarem, para que, ao canalizarmos, possamos sentir essa força amorosa, harmoniosa, positiva, agindo em nossas células, agindo em nosso sistema nervoso, agindo em todo o nosso corpo, no nosso perispírito e também na nossa alma. E essas forças, quando se arrojam de nós na direção do necessitado, levam os elementos positivos que nós pudermos fornecer. Que o teu amor, Senhor, permaneça com todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Que Deus abençoe a todos, pessoal. Obrigado pela presença, pelo carinho, tá? Fiquem todos em paz. Um grande abraço. Até mais.